Olá pessoal, vamos transformar um código Visual G em Python? Bem, gente, vamos lá. Primeiro vou abrir aqui o Visual Studio Code, né? Vou deixar ele aberto aqui, beleza. E vou abrir aquele código Visual G desse link aí do vídeo anterior, né? Que a gente programou lá estruturas sequenciais. E aí vamos transferir ele para do Visual G para o Python para vocês verem as diferenças, né? Então vou abrir aqui o Visual G também. Tá aqui o Visual G, vou abrir lá onde que eu acho que eu salvei aqui, ó, área de trabalho, TI Sofia. Esse aqui soma dois números, né? Desse vídeo anterior aí que tá no link aí. Então aqui soma dois números. Esse aqui é o vídeo, esse aqui é o arquivo que está salvo lá. Então aí a estrutura do, do Visual G, né? Tem o nome aqui do arquivo, que é soma dois números. E aí o arquivo .alg, né? Extensão ALG, olha lá, ó, soma dois números ALG. Aqui é a área de declaração de variáveis. Aqui o início, fim, algoritmo. Aí eu tenho um, um comando de escrevo para orientar o usuário para informar o primeiro número. Aí depois vem a leitura desse primeiro número que é o x. Mesma coisa para o segundo número que é o y. Soma os dois, guardo numa variável s e mando imprimir na tela. Então eu vou encurtar aqui para ficar aqui no cantinho. Ficar assim para poder escrever aqui do lado, né? Eu vou minimizar aqui o Visual Studio Code também, ajustar, deixar aqui, ó, ver se já esse programa aqui para a gente ir olhando. Beleza, então aqui, ó, com um código do lado do outro, eu vou criar aqui um arquivo, eu vou criar o arquivo com esse nome aqui, ó. Eu vou criar aqui um novo arquivo, Python, salvar como. Vou salvar aqui como soma dois números .py, né? Não, vou salvar. Pronto, já reconheceu que é um comando Python. No Visual G, a gente tem a área do bloco de começar o algoritmo, dar o nome para ele, a área para declarar as variáveis e o bloco início, fim, algoritmo. Aí você tem essa indentação para você colocar as estruturas sequenciais, né? No Python você já pode programar direto. Então no Python aqui, ó, já na primeira linha aqui, eu já vou fazer esse comando escreva leia. Só que é o seguinte, gente, eu não vou precisar, eu poderia fazer isso aqui, ó, print, mandar escrever essa primeira frase aí, informe o primeiro número, beleza? Aí eu dou dois pontos assim, enter. E eu poderia já usar um comando de entrada aqui igual leia no Python é o comando no Python é o comando input, né? Então você vai e faz assim, x recebe input, input, abre parênteses, fecha parênteses. Esse comando input, abre parênteses, fecha parênteses, ele funciona como leia, né? Então, o que é do inglês input, né, entrada, o que entrar aqui digitado no teclado vai ser salvo. Esse igual sozinho aqui é o comando de atribuição. Eu vou atribuir o valor que está vindo do teclado para dentro da variável x. E tá vendo que a variável x, dinamicamente, a tipagem dela, o tipo dela, foi reconhecido como str, porque o input ele sempre entra como str. Ele sempre, o input sempre, tudo que você digitar no teclado, ele vai entender como texto. Nesse caso, tá vendo aqui no comando, no programa do Visual G, que são números reais, então o valor que vai entrar aqui é um valor número real. Então, o que for digitado de str, né? O que for digitado lá
de do teclado, de string de texto, eu vou converter para float. Float são os números reais no Python. Então eu abro parênteses, fecho parênteses, tá vendo? Então olha só, aqui dentro vai rodar primeiro sempre os comandos mais internos, né? É igual à lei da matemática, né? Quando você tem aquela equação gigante, você vai ver primeiro o que está entre os parênteses. Então, olha lá, ó, o que está dentro desses parênteses aqui vai ser olhado primeiro, que é o comando input. O que está dentro do comando do parênteses aqui do input não tem nada. Então não vai executar nada, esse parênteses mais interno vai executar nada. Aí esse parênteses aqui vai pedir para executar o input, a entrada para a pessoa digitar. A pessoa digita lá qualquer coisa, aí vai tentar ser convertido para número real e vai salvar aqui na variável x. Lógico que se a pessoa digitar qualquer coisa, por exemplo, vamos colocar um print aqui embaixo, só para a gente ver o valor digitado, né? Então, se eu rodar isso aqui, ó, informe o primeiro número. Se eu digitar 5, aí deve aparecer 5.0, porque vai transformar ele em número real, tá vendo? 5.0. Se eu digitar 13.89, vai imprimir o 13.89. Então, esse 13.89 que eu digitei, o Python no input entende ele como str, como texto. Aí o valor que vai aparecer aqui, que eu digitei, o float, vai converter em número real e vai salvar para a variável x. Então, isso aqui é o número, isso aqui é um texto, isso aqui é um número. É fácil você perceber que isso aqui é um texto por causa disso aqui, ó. Com esse input aqui, vou fazer esse input aqui e somar mais um nele, ó. Somar mais um. Olha lá, vai dar erro, ó. Se eu colocar 13.89, olha lá, deu erro, porque ele está falando assim, ele não consegue juntar, não consegue somar. Agora, se eu fizer isso aqui, ó, passar esse mais um aqui para fora, porque agora, como ele já vai ser um número, aí eu posso somar de forma matemática. Então, eu vou fazer o mesmo 13.89. Ah lá, 14.89. Porque somou aqui. O que veio como texto, o float converteu como número. Esse número real, esse número float, foi somado a 1, salvou na variável x. E aí eu imprimi o valor da variável x, que é 14.89. Tranquilo, gente? Até aqui? Então, essa questão do input, ele sempre entra como texto. E aí você, se a sua variável vai guardar só valor texto mesmo, você está pedindo para o usuário entrar com nome, fica à vontade. Não precisa de fazer nada, não. Agora, se o que ele digitar tem que ser entendido, não como texto, mas como uma sequência de número real, número inteiro, aí você tem que converter. Ou número complexo, tanto faz. Então, beleza. Eu tenho aqui agora essa informação. Só que ao invés, no Python tem algumas simplificações. Esse print aqui, deixa aqui por enquanto, a gente vai mudando ele. Eu vou usar ele para fazer esse último escrevo aqui. Então, deixa ele ali embaixo. Então, no caso aqui do Python ele não precisa, quando você tem que ler alguma coisa e antes você precisa de orientar o usuário do que é aquela leitura. No caso aqui, você está orientando o usuário, informa o primeiro número, para aí a leitura ser do número que digitar para essa variável x. Então, o primeiro número que digitar lá for 13, vai entrar para essa variável x. No Python, você não precisa de separar. O próprio comando de leitura, que é esse input, dentro do parênteses dele, se você está querendo orientar o usuário primeiro, é só você colocar o texto aqui. Aí não precisa desse print. Então, olha só, eu vou recortar aqui, ó, Ctrl X, vou colar aqui, Ctrl V, e eu posso apagar esse print aqui de cima. Olha só, reduzir uma linha de código. Com uma linha, eu vou executar primeiro o input, que é o comando de leitura. Quando ele tem um texto entre parênteses, ele vai executar esse texto primeiro como se fosse um print para mostrar na tela. Então, esse parênteses mais interno vai mostrar na tela.
depois vai rodar o input, que é pegar o valor digitado, aí depois vai rodar o float, que vai converter esse valor digitado em número real, e depois vai salvar na variável x. Vamos ver lá funcionando. Ah lá. Informa o primeiro número, 89.3. Ah lá. Imprimiu 89.3. Lembrando que isso aqui é um tipo de texto, mas depois que eu converti para float, agora é número real, né? Então, beleza? Então, olha só. Isso aqui com duas linhas. Primeiro, no Python já não precisa de todo esse cabeçalho aqui de falar qual que é o nome do algoritmo, declaração de variável, que você não precisa de declarar antes, você só precisa de definir no momento que ela vai receber o primeiro valor. Então, só esse bloco aqui, ó, de linhas do Visual G, você já não precisa, você já economiza, você já não precisa digitar no Python. E quando tem um escreve e um leia, em que esse escreva é para orientar o usuário quanto a esse leia, você pode condensar os dois comandos num comando só. Foi esse caso aqui de cima. Então aqui dentro, aqui eu executo o escreva antes, depois vem o leia, depois a conversão desse input, né, dessa leitura em número real. Tudo numa linha só. Tranquilo, gente? Para algumas pessoas deve achar estranho, nossa, um comando dentro do outro, porque aí vai converter, vai fazer aquilo. Para outras pessoas, elas começam a gostar mais que fica facilitando, tem menos linhas. Só tem que tomar cuidado para não ficar comprido demais, porque senão fica complexo do mesmo jeito. Mas no nosso caso aqui, bem simples, ficou bem melhor assim, com uma linha só, você já faz todas as conversões, faz a leitura do teclado. Então o Python é uma linguagem ela é bem legível, né? É uma linguagem bem simples de se programar e tem recursos poderosos que a gente vai ver depois. Beleza. Então, já que aprendemos a fazer isso aqui, vamos fazer a mesma coisa com o y, né? Entrar o segundo número usando esse mesmo padrão. Então, eu vou copiar e colar aqui para agilizar para a gente. E vou fazer para a variável y, a primeira definição de valor dela vai ser em cima do texto. Informa o segundo número, aí vai ser informado, digitado pelo teclado, o input vai pegar essa entrada e converter para número real. Aí eu vou fazer, logo depois das leituras de x e y, eu vou fazer a soma, né? Então S, já apareceu uma variável nova, como vai receber valor, então ela pode aparecer assim, vai receber x mais y. Recebi x mais y. E aí eu vou escrever essa mensagem aqui no final. O valor da soma é vírgula S. Na verdade, eu já vou, ao invés de já escrever assim, eu já vou usar o padrão do formato implícito. S. Vou tirar aqui. Formato implícito. Então aí na hora que a gente rodar aqui, olha lá, só com essas 4 linhas, a gente já 15 linhas de a gente consegue escrever 15 linhas de Visual G. Olha lá. Informa o primeiro número, vou informar 5.13. Informa o segundo número, 8.14. Olha lá, deu 13.27. Bem, gente, bem tranquilo assim essa conversão, né? Aí tem gente que fala assim, nó, Moisés, se no Visual G a atribuição de valores para uma variável é essa setinha, né, que é o menor com o tracinho, e no Python é esse igual, a gente sabe que no Visual G, para comparar se dois números são iguais, você usa o valor igual, né? Então, por exemplo, eu posso fazer um teste aqui só para mostrar. Olha lá, ó. Eu vou declarar uma variável aqui só para mostrar se são iguais. Vou colocar I maiúsculo, iguais. Aí vai receber se x é igual a y. Olha só, o I de iguais, eu vou colocar P de pergunta, né? A pergunta vai receber x é igual a y.
Aí eu vou mostrar o resultado logo aqui depois. Então eu vou colocar P aqui. E aí lá no Visual G, se você rodar, olha só como que vai aparecer. Informe o primeiro número. Vou informar, sei lá, 15. Vou informar os mesmos ali. 15.13. Informa o segundo número. 8.14. É ponto, né? E aí, olha só, variável P não foi encontrada. Ah, tá, desculpa, gente. É porque eu esqueci que no Visual G a gente tem que declarar. Como P vai receber verdadeiro ou falso, que é uma comparação, então P é do tipo lógico. Beleza? Ah lá, já tá sumindo as linhas aqui. Ó. Muita linha. P. Agora eu vou rodar só pra gente ver, ó. Informe o primeiro número, 5.13. Informe o segundo número, 8.14. Eu digito ponto, ele aparece vírgula lá. E olha lá o que ele imprimiu. O valor da soma é 13.27, falso. Os dois não são iguais, tá vendo? Recebeu o valor falso. No Python, a gente pode fazer essa mesma coisa. Olha lá. No Python, P recebe. Aí que tal? Tá, o recebe, enquanto no Visual G é essa setinha, no Python é um símbolo de igual só. Ah, e como que. E se no Visual G é um símbolo de igual só para comparar se duas coisas são iguais, no Python você usa dois símbolos. Né? Então é só você fazer isso aqui. Ó. P recebe x é igual a y. Aí você quer mostrar isso aqui, você usa o mesmo padrão format aqui. Vamos rodar. Primeiro número 5.13. Segundo número 8.14. Ah lá. Ele aparece false. Que é o valor booleano aqui. Então, o único sinalzinho de igual é para atribuir valores a uma variável. E dois símbolos é que é para comparar. E qual que é o diferente? É quando você usa uma exclamação com igual. Porque no mundo da programação, exclamação geralmente, tanto no Java, no C, em várias linguagens, exclamação significa negativo, né? Eu quero negar. Então, como eu estou negando o igual, então é o diferente, né? O que é o não igual? É o diferente. Então, o símbolo do Python para diferente é exclamação para negar o igual. Então, aqui está perguntando, ó. Eu fiz a primeira leitura aqui com o input, né? E junto com o escreva. Informa o primeiro número, converti para float, salvei na variável x, fiz a mesma coisa com a variável y, somei as duas, guardei na variável s, a soma. E aqui eu estou perguntando, x é diferente de y, aí vai dar verdadeiro porque é, né? Então olha só, com o nosso exemplo. Então olha lá, 5.13, 8.14, ah, realmente 13.27 a soma entre os dois e é verdadeiro, que os dois são diferentes. Então isso aqui mostra o valor booleano, verdadeiro ou falso, que você consegue retornar com os operadores relacionais. Né? O que é operador relacional? Que vai relacionar um valor com outro. Então eu relacionei se são iguais, relacionei se são diferentes, você pode relacionar se é menor é igual, se é maior é igual. No caso dos operadores aritméticos, tem a soma, subtração, divisão, que são esses símbolos aqui, né? O mais é a soma, e aí os demais símbolos você tem o menos para subtração, o asterisco, que é para multiplicação, a barra, que é para divisão, e asterisco, asterisco, os dois asteriscos juntos é para você elevar a potência. Então vamos fazer um teste aqui com elevar a potência. Eu estou querendo elevar x elevado a y. Aí a gente pode usar os valores de entrada 4 e 2 para ver se vai dar 8 aqui. Então vamos rodar aqui. Olha lá, o primeiro valor é 4. O segundo valor é 2. Então não pode dar 8, né? 4 elevado a 2. 4 ao quadrado é 16, né? Olha lá, deu certinho. O valor aqui está escrito soma porque eu não mudei o texto, né? Então, 4 elevado a 2 dá 16 e eles são diferentes mesmo. Por isso que deu true aqui. Tranquilo, gente? Então, basicamente, a gente converteu
o programa do Visual G, a gente converteu ele para Python. Vocês viram que é bem simples a conversão. Na verdade, os comandos são diferentes, né? Ao longo do tempo, vocês vão ficando mais treinados. Vocês viram que o código do Python fica bem menor do que o do Visual G. A gente ainda vai ter coisas mais poderosas para vocês verem como que o código, a linguagem de programação Python, ela condensa, ela enxuga bastante. Com poucas linhas você consegue fazer muita coisa. A gente vai fazer coisas mais avançadas. E nesse caso aí, com 5 linhas, a gente fez algo a mais do que a gente fez a mesma coisa que 17 linhas do Visual G. Então, à medida que a gente vai programando em Python, dependendo da outra linguagem de programação, o Python ele enxuga bastante. Por exemplo, o Java é uma linguagem que eu gosto muito também. E algumas pessoas têm que reconhecer que o Java é verboso. O que é verboso? Né? Ele escreve muito, tem muito verbo, entre aspas. Ele é verboso, ele tem muito comando, igual tem aí o Visual G. Então aí você vai aumentando as linhas. Quantidade de linhas não significa se um programa é pior, melhor, se é mais lento, se é mais rápido, não. São outras coisas que definem isso. Mas na hora de você ler o código, principalmente se foi feito por outra pessoa, para entender realmente o poder de síntese que o Python tem ajuda bastante. Lembrando que também, se você ficar juntando vários comandos um dentro do outro numa linha, ficar lá 16 comandos numa linha, aí também fica osso, aí também fica difícil igual e fica verboso, só que na horizontal. Aí não adianta nada. Você tem que simplificar na horizontal também. Mas aí a estrutura sequencial aí na vertical, ela fica bem enxugada, bem certinha em relação a outras linguagens de programação. Vou mudar aqui para mais, né, para voltar aqui qual que era o objetivo original, seguindo aqui o mesmo conceito do algoritmo em estrutura sequencial no Visual G, só para a gente fazer esse paralelo. Esse que foi o vídeo para fazer o paralelo, beleza? Continuem ligados, o próximo vídeo agora a gente vai começar a colocar mais recursos, vamos ver estruturas condicionais, estruturas de decisão, né? Para fazer saltos, né? Se uma condição for verdadeira, se eu continuo, se eu pulo, caso contrário. E depois a gente vai ver estruturas de repetição, depois estruturas vetoriais, depois interface gráfica. Tem muita coisa para ver aqui no canal. Continue ligado, se inscreva, não esqueça de se inscrever aí, tá na hora de eu dar umas mendigadas agora e fiquem atentos. Muito obrigado aí pela presença e até mais.